Ninguém quer mais turistas nem imigrantes em lugar nenhum. Não estou falando apenas de imigrantes ilegais, eu não estou falando apenas de imigrantes, eu estou falando inclusive de turistas. A grande maior parte dos lugares do mundo estão fazendo campanhas para dificultar e reduzir a quantidade de imigrantes e até mesmo de turistas. Eu estou falando não só de Estados Unidos e administração de Donald Trump, eu estou falando também de Barcelona, na Espanha, eu estou falando também de Paris, na França, eu estou falando também de Sydney, na Austrália e vários outros lugares do mundo. Por quê? Em 90, 80, principalmente 90, passou a ser algo muito legal, muito incrível a globalização e conhecer pessoas de outras culturas e ir a outras culturas e etc e tal. Em 2000 isso começou a se consolidar, teve uma pequena redução ali por causa daquele evento que aconteceu no dia 11 de... Não sei porque não pode falar isso no YouTube, mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando, aqui nos Estados Unidos, em Nova York. E depois disso voltou a se consolidar de novo, a partir ali de 2004, 2005, isso rolou bastante também na década de 10 e agora na década de 20 muita gente viaja muito mais do que nas décadas anteriores, indo para lugares do mundo, e nas últimas décadas pessoas começaram a morar em outros lugares e as pessoas começaram a perceber, a entender que os impactos do turismo, da imigração e desse mundo globalizado de pessoas mudando de lugar o tempo inteiro acaba abafando a vida e a cultura local e até economicamente viver em determinados lugares. Por exemplo, o que acontece muito na Europa? Pessoas de países islâmicos, de cultura muito diferente à cultura da Europa, que é muito cristã, ocidental e até mesmo agnóstica, né, ou ateia, começaram a levar essa coisa do islamismo muito forte para vários lugares da Europa. E as pessoas começaram a ficar muito incomodadas porque aquilo começou a dominar bairros e regiões. E elas ficaram pensando, cara, parece que eu estou num país islâmico, mas aqui dentro da Europa, que parada estranha é essa? E eles começaram a ter um determinado incômodo, porque com o tempo, esses imigrantes, esses turistas começam a sentir mais à vontade nesses lugares que não são deles, de origem. E eles começam a entrar em conflito com a comunidade local. Isso junto à questão econômica de que você pega um lugar tipo Los Angeles, você pega um lugar como Barcelona, você pega um lugar como Paris, e é muito mais lucrativo para você que é um dono do imóvel, você fazer um Airbnb e alugar para um final de semana, para uns 3 dias, para uma semana, para 15 dias. É muito mais lucrativo do que você fazer uma locação regular mensal. Você ganha muito mais dinheiro. Então, por exemplo, se eu tô hoje no Rio de Janeiro, algumas áreas do Rio de Janeiro da Zona Sul, isso já está acontecendo também, é porque não nesse ponto, mas só para vocês conseguirem entender. Eu tenho um apartamento em Ipanema hoje, vale muito mais a pena eu alugar ele um pouco mais caro por períodos para americanos que vão pagar em dólar e podem pagar um pouco mais alto sem que fique tão pesado para eles, do que eu alugar mensalmente de forma recorrente para um carioca, para alguém ali do Brasil mesmo que vai alugar para morar. Então, cada vez estão ficando com menos... Caralho, falei, cada vez estão ficando com menos, que frase horrorosa, perdão. Cada vez estão havendo menos opções para pessoas que moram ali, pessoas que são dali. E cada vez mais essas opções nesses lugares estão se tornando opções para imigrantes ricos ou para turistas. Tanto turista como imigrante rico, ele traz dinheiro, mas a verdade é que quem é local não quer perder as oportunidades nem espaço para quem não é do local, mesmo que estejam trazendo vantagens. Então, assim, hoje não é só um problema com o imigrante ilegal pobre, hoje há problema com os próprios turistas, com os próprios imigrantes ricos que estão trazendo recursos e coisas para os lugares. Então, está se tornando algo um pouco mais conflituoso. Eu acho que a gente vive um momento de que o mundo ou vai ter que decidir e vai ter que entender se realmente vai virar um mundo globalizado e vai ter pessoas, turistas e imigrantes de todo lugar, em todo lugar, e acabou essa situação de que eu sou daqui, eu sou dali, eu sou de tal cultura e tal, eu sou turista, eu não sou turista, ou o mundo vai ter que se reajustar para um retorno para o que era antes da década de 90, de ser algo muito local, com muito poucos turistas, de forma muito controlada. E o turismo, para quem
sabe ou quem não compreende, ele é uma atividade econômica que movimenta cerca de 10% da economia global. É muita grana. Então, muitos setores, muitos negócios, muitas famílias, muitas pessoas vivem de turismo, mas muito mesmo. Estou falando de grande parte da população mundial. Porque a gente está falando de restaurantes, de hotéis, de passeios, de pontos turísticos. A gente está falando de aviação, a gente está falando de muita coisa, operadoras grandes de turismo, etc, etc, etc. Então, galera, a gente vive um momento bem conturbado no mundo. Hoje existem brigas internas nos países da Europa, nos países da Oceania, da Ásia, aqui da América do Norte, e isso vai chegar aos poucos na América do Sul. Não chegou tanto na América do Sul ainda, porque a América do Sul ela é mais receptiva e ela é mais pobre comparada a essas outras economias que eu falei. Então a América do Sul, pô, vê uma oportunidade de estar chegando turismo, ou ter um evento, de ter trabalho, de ter eventos, de ter dinheiro entrando. Então isso é muito bom, porque são países burocráticos e de economia limitada. Mas isso vai chegar também, e o mundo está nesse debate. Está nesse conflito político hoje de, cara, não, a gente tem que parar com essa doideira, entender que é um mundo globalizado, deixar as pessoas viverem normal. Ou então de, cara, a gente tem que fechar e tem que criar regras rígidas e tem que reduzir as quantidades e tem que controlar e tudo mais, porque aos poucos está se tomando conta. Porque, evidentemente, todo país existe um grupo de pessoas mais ricas. Vou tentar contextualizar de uma forma melhor. Mesmo um país pobre tem pessoas que são mais ricas do que as pessoas pobres de um país rico, tá? Então entenda, um brasileiro muito rico, ele pode ter mais grana do que um americano muito pobre. Então ele vem aqui para os Estados Unidos e ele acaba estando numa classe superior ao americano pobre. O americano pobre pode ficar muito incomodado por não conseguir fazer ou ter acesso ao que esse brasileiro muito rico está fazendo, ou ele pode ficar incomodado de ver esse brasileiro vivendo experiências e coisas que ele não poderia estar vivendo. Ou ele pode simplesmente estar incomodado de ver esse brasileiro ocupando espaço num lugar que é dele, ou trazendo uma cultura diferente. Eu tô falando a nível turístico, mas a nível imigrante é a mesma coisa. Existe um cara que vai emigrar que ele é muito mais esforçado, muito mais inteligente, muito mais safo, ele vai chegar num papel superior, né, socialmente e economicamente, do que o americano que é relaxado, que não se esforça e algo do tipo. Esse americano vai ficar puto, porque, cara, vai ter um brasileiro me contratando. Eu não vou aceitar que um brasileiro me contrate nos Estados Unidos. Isso gera um incômodo. Isso não é só americano não, tá? Esse incômodo aconteceria na Europa, na Oceania e até mesmo no Brasil. O brasileiro não gostaria de ver um argentino, sei lá, um boliviano indo pro Brasil, contratando ele, pagando o salário dele, enfim, e estando numa condição econômica superior. Vocês conseguem entender? Tudo isso para mim é uma grande babaquice. Eu pouco me importo se o meu chefe é da Etiópia, dos Estados Unidos, da Jamaica ou da França. Eu não me importo. Tá? Eu não me importo também que os meus funcionários sejam americanos, australianos, etíopes ou franceses. Eu não tô nem aí. Para mim não faz a menor diferença. Mas existe muito esse conflito de ego e disputa econômica, tá? Então é o que o mundo está vivendo hoje e é um momento tenso nessa disputa, porque ambos os lados argumentam, existem as pessoas que lucram com isso, existem as pessoas que perdem dinheiro com isso, existem as pessoas que culturalmente, né, e religiosamente se incomodam com isso, as que não estão nem aí, e tá confuso, tá conflituoso. É evidente que quando a gente mistura várias culturas, várias economias, várias línguas, várias religiões, a gente vai ter conflito. A gente sabe que isso acontece durante todo o período da humanidade, mas eu acho que a gente está chegando no ápice dessa loucura e a gente está começando a perceber que a galera tá muita gente incomodada e virou mais um setor de polarização do mundo. Mas hoje virou um assunto delicado. Depois me fala a sua opinião, o que você acha sobre isso, como é que você pensa. Eu, Marcelo, penso que mundo é mundo, vai todo mundo para qualquer lugar, trabalha em qualquer lugar, disputa entre si, os melhores vençam e quem não for bom o suficiente, lamento. Esse negócio de ficar, eu vou ficar me protegendo aqui porque não pode entrar de tal lugar, não sei o que lá, porque, ai meu Deus, meu chefe é de outro país. Mano, me poupe, tá ligado? Eu acho isso uma grande besteira, uma grande palhaçada. Claro que os países têm direito, né, de criar suas regras, de aceitar quem eles quiserem e tudo mais, se organizar. Não é o conceito que eu acredito, mas os países têm esse direito, evidentemente.
Tá vendo, Trump? Faça o que você quiser aí nas suas regras. Mas eu particularmente, se eu sou o líder de uma nação, eu não ia focar nesse tipo de coisa. Eu focaria que a minha nação tivesse regras e que, independente de quem viesse, estivesse de acordo com essas regras. Mas ficar essa coisa falando que tô roubando emprego de pessoas, de que tá acabando com o setor de moradias ou algo do tipo. Tem tanto espaço aí, cara, que dá para construir. Tem tanta coisa a ser feita. Eu acho que, enfim, eu não acho que o Estado tem que ficar sustentando, evidentemente, ninguém, né? Mas eu acho que deveria ser um pouco mais livre quanto a isso. Eu não gosto muito dessa questão de ficar com essas besteiras, não. Eu sou formado em turismo, eu acho turismo uma das atividades econômicas mais fantásticas. Eu queria que todo mundo viajasse para todos os lugares, porque a verdade é que todo mundo quer viajar para os lugares que tem interesse, né? Mas infelizmente muitas pessoas não têm interesse que algumas pessoas de alguns lugares venham até onde elas estão. Só as pessoas que elas querem. E não é bem por aí que a banda deveria tocar. Isso tem muito a ver com ego e com o egoísmo das pessoas. Por esse vídeo é só, até a próxima.